Vamos aplicar o contexto do magnetismo agora no campo magnético terrestre. Uma bússola aponta para o norte porque a própria Terra ela é um enorme ímã. A bússola se alinha com o campo magnético da Terra, mas os polos magnéticos da Terra não coincidem com os polos geográficos. O polo magnético no hemisfério norte, por exemplo, está localizado a cerca de 800 quilômetros do polo norte geográfico. Portanto, perceba, o que é polo geográfico não coincide com o que é o polo magnético. Isso significa que as bússolas geralmente não apontam para o norte verdadeiro. A discrepância é conhecida como a declinação magnética. Falando sobre mudanças dinâmicas dentro da Terra. A configuração do campo magnético da Terra é como a de um forte ímã de barra colocado perto do centro do nosso planeta. A Terra não é um pedaço de ferro magnetizado como um ímã em barra. É simplesmente muito quente para que aqueles átomos individuais eles permaneçam alinhados, como foi dito no começo da discussão a respeito dos domínios magnéticos para a produção do campo magnético. Correntes na parte fundida da Terra, sob a crosta, ok? Essa região mais central, fornecem uma explicação melhor para o campo magnético da Terra. A maioria dos geólogos pensam que as cargas em movimento que circundam dentro da Terra criam seu campo magnético. Devido ao grande tamanho da Terra, a velocidade dessas cargas elétricas teria que ser menor que 1 milímetro por segundo para que isso pudesse contabilizar um determinado campo. Outra causa possível para o campo magnético da Terra são as correntes de convecção do calor crescente do núcleo da Terra. Talvez essas correntes de convecção combinada com os efeitos rotacionais da Terra produzam esse campo magnético que a gente consegue observar ao interagir esse campo, por exemplo, com a bússola. Falando sobre as reversões do campo magnético. O campo magnético da Terra ele não é estático, ele não é estável, ele é dinâmico. Estratos de rocha magnética mostram que ela tem um movimento flip-flop, ou seja, um movimento de vai e vem, de zigue-zague ao longo de um certo tempo geológico. Átomos de ferro em um estado fundido se alinham com o campo magnético da Terra. A gente já consegue entender o porquê que isso acontece. Quando o ferro se solidifica, a direção do campo magnético da Terra fica registrada nos domínios magnéticos dessa rocha. No leito oceânico das cristas meso-oceânicas, a contínua erupção de lava produz novos fundos marinhos. Essa nova rocha ela é magnetizada pelo campo magnético existente. Listras magnéticas alternadas mostram que houve momentos em que o campo magnético da Terra caiu para zero e depois se inverteu. Bom, a gente tem aqui uma imagem em que fala que, assim como numa fita de gravador, o fundo oceânico ele preserva o seu próprio registro magnético, ok? Mais de 20 reversões ocorreram nos últimos 5 milhões de anos. O mais recente dessas reversões aconteceu há 780 mil anos. Não é possível prever quando ocorrerá a próxima reversão, porque a sequência de reversão ela não é regular. Medições recentes mostram que uma diminuição de mais de 5% da força do campo magnético da Terra nos últimos 100 anos. Se essa alteração for mantida, pode haver outra reversão do campo dentro dos próximos 2.000 anos.
Agora uma pergunta para você checar os seus conhecimentos: por que a bússola magnética aponta para o norte? Fácil responder. Deixa a sua pergunta e a gente caminha para o fim do nosso estudo de magnetismo.